Salve tropinha, tranquilidade? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Flow Podcast. Você já teve a sensação de que algo está muito errado acontecendo com o Flow Podcast? Quem acompanha o projeto desde os tempos do Monark e do Igor 3K sabe que o Flow foi mais que um podcast. Foi um movimento, uma revolução na forma de fazer conteúdo no Brasil. Mas os dias de glória parecem ter ficado no passado. Hoje o canal tem menos impacto, alguns programas sumiram e os fãs mais atentos começaram a inventar uma pergunta séria. Será que a Rede Globo comprou o Flow? Ou será que o grupo Flow está falindo e ninguém quer falar sobre isso? Você se lembra de como aquele programa que explodiu na internet desafiando as grandes mídias, entrevistando todo mundo sem filtro? Pois é, nos últimos meses, começaram a surgir boatos estranhos sobre a queda de audiência, cortes internos, sumiço de programas e até rumores de que a Rede Globo estaria por trás de tudo isso. E a pergunta que não quer calar: a Globo comprou o Flow? O grupo Flow vai acabar? Não dá para negar que o Flow já foi um dos maiores podcasts do nosso país. Chegava a ter milhões de views por episódio, uma estrutura gigantesca e um ecossistema inteiro de podcasts derivados como Flow Sport Clube, Flow Games, Ciência Sem Fim, Vênus, Amplifica, entre outros. Mas, recentemente, tudo isso começou a ruir. Diversos canais do grupo foram encerrados como Flow News, Ciência Sem Fim, Vênus Podcast e outros podcasts. Membros saíram, a produção diminuiu, a média de visualizações caiu drasticamente e o clima interno parece ter mudado. Igor 3K, um dos fundadores, já comentou em entrevistas que o projeto, abre aspas, o projeto não é mais como antes, fecha aspas. Monark, que foi um dos rostos mais icônicos do Flow, foi desligado após polêmicas. E desde então, o canal nunca mais teve o mesmo impacto. Além disso, patrocinadores sumiram, a frequência de episódios diminuiu e a sensação geral é de que o Flow perdeu a força. Começaram a circular rumores de que a Rede Globo estaria interessada no Flow, ou até mesmo que já teria feito um acordo nos bastidores ali do Flow para que ninguém ficasse sabendo do que está rolando entre a Globo e o Flow Podcast. Igor 3K foi visto em programas da Rede Globo. O Flow passou a suavizar críticas contra a mídia tradicional. Junto com o Flow Sport Clube, está participando de muitas collabs com o pessoal do GE, né? Que é o Globo Esporte, né? E parece que em 2023 o GE firmou uma parceria direta com o Flow Sport Clube para que o Flow Sport Clube possa colocar o seu conteúdo de podcast dentro da plataforma do Globoplay. E o tom do podcast, ele acabou mudando, ficou um pouco mais limpo, mais neutro, mas digamos que o Flow ficou um pouco mais corporativo. E tudo isso no momento em que a Globo está expandindo para o digital. O Globoplay, por exemplo, está apostando em podcasts atualmente. E o grupo tem grana para investir muito dinheiro dentro do mercado digital. Então, a teoria faz sentido. O Flow em crise aceita uma proposta da Globo para poder sobreviver. A Globo, em troca, adquire um produto já consolidado com o público jovem, porque a Globo ela não fala com esse público jovem, a Globo não tem esse público jovem e a Globo tem um anseio muito grande de querer trabalhar com esse público jovem. Só que infelizmente a Globo não tem. A pergunta é: isso já aconteceu ou ainda está acontecendo por baixo dos panos? A Globo sempre teve dificuldade em entender a internet e como ela funciona.
Quando os podcasts explodiram, a emissora começou a se mexer. Em poucos meses começaram a lançar o Globoplay. Investiu-se em videocasts, tentou copiar o formato já consolidado do Flow em muitas produções, porém as produções ficavam meio enlatadas. Mas por que tentar copiar o Flow, se você pode simplesmente comprar o Flow? Nos bastidores da mídia, já se comenta há algum tempo que grandes grupos estão interessados no mercado de podcasts independentes. E o Flow, mesmo em crise, ainda tem uma estrutura valiosa. A Globo tem recursos, plataformas e interesse direto em alcançar o público que o Flow conquistou. E alguns sinais começaram a levantar suspeitas de que Igor 3K, por aparecer em programas de TV, podcasts parceiro da Rede Globo, o tom editorial do Flow mudou drasticamente. Você vê que muitos programas estão mudando seu formato, as thumbs de muitos podcasts também estão diferentes, tudo de uma forma para que pareça que de fato haverá algo novo que vai acontecer. Alguns convidados passaram a ser os mesmos que circulam em programas da Rede Globo, como, por exemplo, muitos apresentadores do GE, eles fizeram uma live com o Flow Esporte Clube e a Rede Globo, ela acabou anunciando o Cartola FC dentro de uma live do Flow Esporte Clube. Internamente, pessoas relatam que há investidores novos exigindo mudanças dentro da programação do Flow. Não há uma confirmação oficial, mas é muito provável que a Globo sim entrado em algum tipo de acordo, ainda que informal, com o grupo Flow, seja por meio de investimento, publicidade, acordos de veiculação, ou mesmo participação societária disfarçada, ou até aquela tal da Globo Ventures, né? Que no caso é uma venture capital que investe em novos negócios que estão começando e que estão começando a ter bastante relevância aqui no nosso país. A pergunta agora é: o Flow aceitou isso por mera estratégia ou por desespero financeiro? Independentemente de ter havido uma compra direta ou não, uma coisa é certa: o Flow que conhecíamos está acabando. Aquela ideia de independência, de liberdade total, parece estar cada vez mais distante. Hoje o Flow é um grupo que luta para manter a relevância com menos impacto, menos identidade e aparentemente menos poder de decisão. Internamente, os sócios originais já não são mais os mesmos. Externamente, o público se divide entre quem ainda acredita no projeto e quem diz que o Flow morreu depois de que virou uma empresa. O grupo Flow vai falir? Talvez não financeiramente, mas a falência de ideias já começou. O que sobra é só a estrutura. E a estrutura, qualquer um com dinheiro pode comprar. Talvez não seja nem a Globo, talvez o Flow tenha sido vendido aos poucos, cada vez que deixou de ser ousado manter aquela proposta pelo qual iniciou quando você tinha os hosts ali no começo. Vamos ser honestos, né? O Flow que conhecíamos já não existe mais. Antes o podcast era conhecido por conversar com qualquer pessoa, sem medo de cancelamento, e hoje parece que, de tanto tempo que se passou, parece ter se tornado uma versão genérica de si mesmo. Isso pode até ser culpa do Igor, isso pode até ser culpa da forma pelo qual o público está vendo os podcasts hoje em dia, mas isso eu acredito que não pode ser uma culpa do Igor, nem da equipe, e nem mesmo de patrocinadores. Pode ser o próprio sistema mesmo, próprios algoritmos do YouTube que talvez tenham mudado bastante, né? Quando você cresce demais, precisa se sustentar. Quando entra dinheiro grande, entra também cobrança, controle, interesses de bastidor. E foi aí que o Flow perdeu sua maior qualidade, a liberdade. A possível compra pela Rede Globo pode não ser no papel, mas na prática, o que vemos é um canal mais controlado, mais neutro, mais comercial. Vai falir?
Talvez não no sentido literal, mas o grupo já perdeu a relevância, perdeu a identidade e talvez perca até a confiança de uma parte do público. E o mais curioso, se a Globo realmente comprou parte do Flow ou fez algum tipo de acordo ou investiu de forma minoritária ali no Flow, isso não seria admitido pelos hosts, nem pelo Igor, nem pelo Gianzão. Isso não seria admitido por ninguém ali dentro da equipe do Flow. Seria algo gradual, algo silencioso, como tudo que acontece nos bastidores da mídia, né? E aí, você acha realmente que a Rede Globo comprou o Flow? Ou o grupo Flow simplesmente não soube lidar com o próprio crescimento? E é isso. Comenta aí embaixo sua opinião. Quero saber o que você acha dessa teoria, da conspiração, sei lá. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Compartilha com alguém que você acredita que o Flow não é mais como era antes. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Tamo junto, valeu, muito obrigado.